Olá, irmãos, muito boa tarde, feliz sábado, paz seja convosco. Eu sou o pastor Rodrigo Oliveira, fundador do Ministério Preparando a Noiva e do canal Rodrigo Oliveira Oficial no YouTube e no Instagram. Me deixem saber se vocês estão me ouvindo bem. Alguém me sinaliza aqui para eu saber se está dando para me ouvir bem. Viviane, Hudson está aqui também, Andressa. Legal, o pessoal está chegando aqui. Gente, tá dando para me ouvir bem? Me sinaliza aí para eu saber se vocês estão me ouvindo bem. E, por favor, também aperta aqui essa setinha. Obrigado, Viviane. Aperta aqui essa setinha, que aqui você envia essa live para o maior número de pessoas. Tá bom? E também você pode reagir aqui com um coraçãozinho, com um foguinho, que vai ser muito útil. Muito bem, estou dirigindo aqui, como os irmãos podem ver, mas dei uma parada, claro, não estou fazendo a live dirigindo. E queria trazer uma compreensão para vocês que eu estava preparando ao longo da semana, estava aguardando para hoje, porque hoje é dia 10 de junho, uma data muito importante para Israel, para o mundo árabe como um todo, mas para Israel tem um significado especial, importante. E para nós que somos estudiosos das profecias bíblicas, que somos estudiosos da relação entre Israel e o cumprimento escatológico do sinal dos tempos, não é? Daquilo que nós chamamos de sinais da volta de Cristo, né? Então tudo que acontece em Israel é muito importante, por isso nós que somos da escatologia bíblica, do estudo do Apocalipse, do estudo das profecias bíblicas, dizemos que Israel é o relógio profético do mundo. Não sei se você já ouviu essa expressão. Algumas pessoas dizem que Israel é o umbigo do mundo, né? E nós costumamos, eu uso mais a expressão relógio profético de Deus. Tudo que acontece em Israel é de suma importância. Até porque as profecias bíblicas dão conta de que o final dos tempos ele tem início após a restauração de Israel e a figueira brotar. Isso ocorre em 14 de maio de 1948, quando a ONU reconhece, isso aí com o voto do chanceler Oswaldo Aranha, a independência de Israel. E cumpre-se parte das profecias bíblicas que diz que poderia uma nação ser criada em um só dia, como disse o profeta Isaías, e num só dia a nação foi criada. Profecias como Oséias, que diz que depois de 2 dias... que virou até hino, né? Virou uma canção. Ana Cláudia, dá um abraço naval para mim aí, Jane, Leandro. A profecia de Oséias, que virou música, diz que vinde tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Depois de 2 dias, Ele nos restaurará, Ele curará a ferida, e ao 3º dia nós viveremos diante dEle. Então a nação de Israel esteve quase 2000 anos fora da sua terra. E em 14 de maio de 48, a nação de Israel volta a ocupar a sua terra. Israel volta a ser uma nação cumprindo a profecia bíblica. Isso é tremendo, isso é glorioso, né? O povo não perdeu o seu idioma, não perdeu a sua língua. Em outro momento eu vou fazer uma live a respeito do hebraico, já estudei o hebraico. E depois eu vou fazer uma live comentando isso aí, né? As diferenças, o hebraico bíblico para o hebraico moderno. São 2 línguas? O hebraico bíblico e o hebraico moderno são 2 línguas? Não, não são 2 línguas. É a mesma língua. Só que o hebraico bíblico, ele lidava há 3.000 anos atrás com as questões da sua época. O hebraico moderno, ele precisa lidar com computador, com internet, com avião, com uma série de coisas que não existiam na época do hebraico bíblico. Então foram criadas novas palavras. Assim como acontece em qualquer idioma, como o português, por exemplo. Imagina o português falado de forma milenar. Houve variações e muitas palavras novas surgiram. Então isso é comum em toda a língua, né? Então não existem 2 hebraicos, existe um hebraico. Quando se fala em hebraico bíblico e hebraico moderno, está se fazendo uma referência de que muitas palavras que não existiam no tempo bíblico foram incorporadas. Bom, espero estar trazendo compreensão aí para vocês. Muito bem, hoje são 10 de junho de 2023. Essa data se torna muito importante, gente, vai prestando atenção, porque em 10 de junho de 1967 foi assinado um armistício. O que é um armistício, pastor Rodrigo? Um armistício, gente, é uma trégua num conflito militar. Quando fala assim que foi assinado na época ainda da Primeira Guerra, o armistício de verão, ou quando foi assinado um armistício, ele está sempre ligado a um conflito bélico, tá? E o armistício
que foi assinada em 10 de junho de 1967, foi justamente a trégua, um cessar-fogo, assinado entre Israel e as nações árabes, por conta daquela que foi chamada de a Guerra Relâmpago, ou a Guerra Mais Rápida, a Guerra dos 6 Dias. Isso mesmo. Em 5 de junho de 1967, teve início aquela que foi chamada de Guerra... Nossa, fiquei até arrepiado de falar desses temas. Em 5 de junho de 1967, teve início aquela que foi chamada Guerra dos 6 Dias, que foi uma batalha travada entre Israel e o Egito, combinado com a Síria e com a Jordânia. Isso mesmo. Eu vou te contextualizar para você entender isso mesmo. Porque essa Guerra dos 6 Dias, ela não tem o seu início ali, apesar de historicamente, quando você fala, o que foi a Guerra dos 6 Dias? Foi uma guerra entre Israel contra o Egito, a Síria e a Jordânia, que durou 6 dias, cujo início foi no dia 5 de junho, e ela vai terminar em 10 de junho com a assinatura do armistício. No entanto, os episódios anteriores é que vão criar o contexto para aquilo que nós conhecemos como a Guerra dos 6 Dias. E quais são esses eventos, gente? Acontece que a Guerra dos 6 Dias, ela é chamada de Terceira Guerra Árabe-Israelense. Terceira Guerra Árabe-Israelense. Bom, então se é Terceira Guerra, houveram uma Primeira Guerra e uma Segunda Guerra. E compreender essas duas serão o pano de fundo para entender o que é que veio acontecer na Guerra dos 6 Dias de junho de 1967, cujo armistício, a trégua, foi assinado em 10 de junho. Ok? Anterior a esse período, anterior a essa guerra de 1967, houveram ainda a Primeira Guerra Árabe-Israelense, que é a Guerra da Independência, e houve ainda a Segunda Guerra Árabe-Israelense, que é conhecida como a Guerra de Suez. A Primeira Guerra Árabe-Israelense vai acontecer um dia após a independência de Israel, em 14 de maio de 48. Essa guerra durou de maio de 48 até 9 de janeiro de 49, quando ela teve fim por interferência da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que é a União Soviética, e dos Estados Unidos, ok? E de outras nações, que também participaram desse cessar-fogo, dessa trégua e tal, que ocorreu. Então a Guerra da Independência, ela vai durar de maio de 1948 e vai terminar em 9 de janeiro de 1949, ok? Vamos lá para a gente poder entender isso. Acontece que Israel volta a ser nação, ela passa a ocupar os seus territórios, e isso desagradou parte da Liga Árabe, que um combinado aí de 6 ou 7 nações se uniram para atacar Israel. Mas milagrosamente, Israel venceu a guerra e conseguiu expulsar os inimigos, dando a Israel um novo status na região, que vai ser confirmado na Guerra de Suez, mais tarde, 7 anos, se não me falha a memória, e depois, 11 anos depois da Segunda Guerra Árabe-Israelense, que é a Guerra dos 6 Dias, aí fica consolidado de vez o status de potência militar no Oriente Médio conferido a Israel. Mas na Primeira Guerra Árabe-Israelense, então a Primeira Guerra Árabe-Israelense é a Guerra da Independência, a Segunda Guerra Árabe-Israelense é a Guerra de Suez, a Terceira Guerra Árabe-Israelense é a Guerra dos 6 Dias, e a Quarta Guerra Árabe-Israelense vai acontecer em 1973, que vai ser chamada de Guerra do Yom Kippur. Na Guerra da Independência, a Liga Árabe foi contra o favorecimento de Israel voltar à sua terra, e teve início então uma guerra, a Guerra da Independência, que culminou com a vitória de Israel. Depois, mais tarde, vai acontecer, em 1950 e poucos, a Guerra do Canal de Suez. Acontece que naquela época o Egito estava vivendo uma nacionalização. Na verdade, os países árabes estavam passando por uma nacionalização. E o presidente do Egito naquele momento era o rei Nasser. Várias pessoas pronunciam de formas diferentes. E aquele rei Nasser, presidente Nasser, ele toma uma atitude de nacionalizar o Canal de Suez. Então estamos falando agora da Segunda Guerra Árabe-Israelense, para entender o contexto da Guerra dos 6 Dias e do armistício que foi assinado em 10 de junho de 67. Após a Primeira Guerra Árabe-Israelense, que é a Guerra da Independência, que culminou com a vitória de Israel, houve em 1953 e 1954 uma Segunda Guerra Árabe-Israelense, agora combinada com Egito, Síria e Jordânia contra Israel, no sentido de que o Egito havia nacionalizado o Canal de Suez. Se você conhece um pouco de história,
você vai entender já do que eu estou falando, mas se não conhece, eu te explico. O canal de Suez é o canal mais importante do mundo para as nações, por onde passam as embarcações, e se o canal de Suez tem algum problema, como aquele grande, imenso navio ficou ancorado lá, as economias do mundo todas sofrem, porque por ali passa tudo, no canal de Suez. Então o Egito decidiu nacionalizar o canal de Suez. Isso aí, gente, atrapalhou os interesses da Inglaterra e da França. Então, quando o Egito decide nacionalizar o canal de Suez, aquilo vai atrapalhar os interesses econômicos, não do mundo inteiro, mas especialmente da Inglaterra e da França. Desse modo, a Inglaterra e a França vão se unir, a Israel para poder tomar alguma atitude em relação ao fato de o Egito ter nacionalizado o canal de Suez. Eu estive lá no canal de Suez com a minha caravana, a caravana Pastor Rodrigo e a Pastora Roberta, em 2022. Nós fizemos a chamada Rota do Êxodo, que era Egito, Jordânia e Israel. Então nós estivemos primeiro no Egito e visitamos o canal de Suez. Foi a viagem mais incrível da nossa vida. Fantástico. E aí, por ocasião da Guerra de Suez, o Egito nacionalizou o canal. Então houve uma ação militar combinada de Inglaterra, França e Israel. Essas tropas estiveram lá, lutando contra o Egito e tiveram êxito, tiveram sucesso. Dessa forma, Israel tomou o Sinai, tomou a península do Sinai, que é aquela região do canal de Suez. O que irritou os Estados Unidos e a União Soviética, porque se o Egito nacionalizando aquele canal irritou Inglaterra e França, e houve uma ação combinada da Inglaterra e da França com Israel, e Israel toma a península do Sinai, isso acabou por irritar os soviéticos e os americanos, os norte-americanos, os Estados Unidos e a União Soviética. De modo que a União Soviética ameaçou atacar Israel se Israel não se retirasse da Península do Sinai. E os Estados Unidos também ameaçaram Israel de expulsar da ONU e tal. Então houve uma ação combinada entre a União Soviética e os Estados Unidos para que Israel deixasse a Península do Sinai, e assim aconteceu. Em retaliação, mais tarde, o Egito decide bloquear o canal de Tiron e impedindo embarcações israelenses de passar por ali. E isso começou a agitar os conflitos. Então nós já falamos aqui de duas primeiras guerras. A primeira guerra árabe-israelense, a Guerra da Independência. A segunda guerra árabe-israelense, a Guerra do Canal de Suez, ou a Guerra de Suez. O que as ações posteriores e vitória de Israel nessas duas primeiras guerras foi pavimentando a estrada para a terceira guerra árabe-israelense, que são ali a Guerra dos 6 Dias, que dá origem à nossa live de hoje. Estão me entendendo, pessoal? O pessoal está acompanhando? Está dando para compreender? Bom, nesse contexto, o canal é bloqueado, as embarcações israelenses são impedidas de passar, e novamente é uma ação conjunta de Egito, Síria e Jordânia. Nesse processo, gente, é nesse contexto que vai surgir a OLP, que é a Organização para a Libertação da Palestina, e também o Al-Fatah, que é o grupo com ações mais táticas de guerrilha. E esses dois braços palestinos que vão surgir, a OLP e o Fatah, você conhece as ações deles contra Israel e de Israel em resposta. Você sabe, né, pelos noticiários, o que vai acontecendo. E a Síria tomou uma medida de apoiar o Fatah. Isso irritou muito a nação israelense. Então, quando a Síria enviou 6 aviões para sobrevoar aquela região que estava em conflito e tal, Israel decidiu abater 6 dos seus aviões. Tendo feito isso, apressou ainda mais esse conflito, e as nações, Egito, Síria e a Jordânia, combinaram um ataque, combinaram então uma ação estratégica, bélica, militar contra Israel. O que é que Israel vai fazer? Em 5 de junho de 1967, Israel lança um ataque preventivo. Aí na primeira noite as forças aéreas do inimigo já haviam sido abatidas. Então Israel lança um ataque preventivo contra a força militar dessas 3 nações e partiu para cima. O resultado desse conflito de 6 dias, culminou numa demonstração de força de Israel e no status de superioridade na região do Oriente Médio, Israel ascendendo então de vez como potência militar naquela região. Foi esse o status que ficou conferido a Israel na Guerra dos 6 Dias, na Guerra Relâmpago dos 6 Dias de junho de 1967. Israel passa a ter o status, então, depois de 3 guerras árabe-israelenses,
de potência militar naquela região e conquistou as áreas que hoje estão sob controle, sob domínio israelense. Cisjordânia, Colinas de Golã, Jerusalém Oriental. Então, inclusive, as conquistas territoriais, geográficas que Israel conseguiu a partir da Guerra dos 6 Dias, da Guerra de Independência, foram e são extremamente importantes para a nação de Israel, porque conquistou aí Jerusalém Oriental, Cisjordânia, Colinas de Golã, que estão até hoje sob domínio israelense, né? E aí, quando foi em 10 de junho de 1967, Israel e esses 3 países, Egito, Síria e Jordânia, assinaram então um armistício de 10 de junho de 1967. Nós estamos em 10 de junho de 2023. É assinado então um armistício, essa trégua militar, mas os ânimos entre essas nações ficaram acirrados durante todo esse tempo, durante todo esse momento, a tal ponto que essas ações assim meio suspeitas e meio preocupantes de ambos os lados, desconfiadas, melhor dizendo, de ambos os lados, vai culminar em 1973, 1974, na quarta guerra árabe-israelense, que é a guerra do Yom Kippur, quando essas nações combinadas lançaram um ataque surpresa contra Israel. Houve num primeiro momento baixas, né? No primeiro momento na primeira fase da guerra há um avanço, né? E uma vitória, uma superioridade pelo ataque surpresa por parte dessas nações combinadas contra Israel. Mas na segunda fase, na resposta de Israel é que se torna superior, é percebida uma superioridade militar de Israel, e mais uma vez Israel tem vitória desde a sua independência na quarta guerra árabe-israelense. Isso para contextualizar o episódio. Então hoje, 10 de junho de 2023, é uma data muito importante porque celebra-se o cessar-fogo, celebra-se a trégua, o armistício assinado de um lado Egito, Síria e Jordânia e do outro lado a nação de Israel. Bom, eu sou o pastor Rodrigo Oliveira, espero que esse vídeo tenha sido instrutivo, importante para você. Eu sigo aqui no meu papel, mesmo em meio a milhares de atividades, buscando instruir, orientar você, para que você saiba que aqui no canal Rodrigo Oliveira Oficial, no YouTube e no Instagram, você tem informação histórica e bíblica de segurança. Você tem análises proféticas de segurança. Aproveito para dizer a você que estou liderando a minha segunda caravana para Israel, agora com o roteiro Roma-Israel, a acontecer em novembro de 2023, na segunda quinzena. Estamos com as últimas vagas. Você pode entrar em contato pelo WhatsApp, que eu costumo demonstrar aqui na descrição do vídeo, e vir conosco, que eu tenho certeza será a viagem mais incrível da sua vida. Compartilhe esse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, apoie o canal, que Deus te abençoe, te recompense, fortaleça a sua vida e a sua fé em nome de Jesus. Até logo mais, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. O Marcos está dizendo aqui, muito bom, glória a Deus. A Gina está dizendo sensacional. Oh, maravilha. O Hudson está dizendo glória a Deus. Oh, que bom que vocês gostaram. Oh, um beijo a todos. Que bom que vocês gostaram. Fiquei muito feliz. Compartilhe esse conteúdo, então, ficará salvo aqui no Instagram e eu também vou postar no YouTube. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau. Até logo mais. Valeu.